Vou falar aqui de uma composição da sociedade, a sociedade economicamente ativa, a não ativa, e a totalidade da população brasileira, para as pessoas entenderem e terem visão panorâmica do que é ser rico, ser classe média e ser pessoas do nível mais pobre, de pessoas a nível de renda. A população brasileira é mais de 210 milhões de habitantes. Mas a economicamente ativa, que são as pessoas que são adultas, que ainda estão ativas no trabalho, são mais ou menos uns 100 milhões, é quase a metade. É um número aproximado. E nós temos no Brasil mais de 20 milhões de empresas. Mas empresas não significa que ter aberto uma empresa, as pessoas são ricas. Os empresários todos são ricos. Porque a maioria das empresas são MEIs. E essas MEI é que é a grande maioria, assim, é praticamente 16 milhões, um número aproximado, de empresas só desse nível. Empresas MEI e micro. Então, eles não têm um faturamento em que dá condição de riqueza. Elas ganham um nível de salário até menor do que um trabalhador, ou CLT, ou um funcionário público da classe média. Então, a grande parte das empresas são pequenas. Aí nós temos as empresas de pequeno porte, que vai um faturamento até 4 milhões e 800 mil por ano. Isso não significa que isso é o dinheiro da empresa, isso é o faturamento. Ali estão os custos, ali está todo. Às vezes o lucro não existe, ou o lucro é 10% ou 20%, e há alguns casos que tem lucros de crescimento exponencial maior, mas são casos pontuais. Desse grupo aí de empresas que realmente são grandes empresas, aquelas que faturam acima disso, sai de empresa de pequeno porte e vai para a empresa que fatura acima de 5 milhões. Essas empresas, até chegar às SAs e às grandes empresas que têm faturamento até de 500 milhões por ano, que são pouquíssimas, elas, no Brasil como um todo, elas só representam 1 milhão e 100 mil empresas, mais ou menos. Então, esse que é o grupo. Não significa também que eles são milionários. Tem SAs que não têm lucro. Tem empresas desse meio que não têm lucro. Tem empresas que estão ativas, mas estão no prejuízo. Tem empresas que têm lucro pequeno. Então, esse é o faturamento. Aí está fazendeiros, grandes empresários. E aquelas pessoas que são realmente, que têm muita renda e muito dinheiro e rica. É certo, 1 milhão e 100 mil empresas, se fosse contar por pessoas, representaria apenas 0,5% da população brasileira. Mas tem as SAs que têm os acionistas. Nem todos os acionistas estão ganhando dinheiro, mas tem muita gente que ganha. Então vamos arredondar para 2 milhões, é 1% da população. Os realmente ricos são 150 mil que têm muita renda guardada, muita propriedade. Só que, pasmem, a classe média, funcionário público, que precisa de serviços, o empresário não vai colocar esgoto na frente da sua casa. O empresário não vai administrar a estrutura de energia e nem fazer as leis que administram a estrutura do Estado. Não vai fazer política para os aposentados, não vai fazer uma política para os vulneráveis. O empresário não vai fazer. Ele pode ser a pessoa mais boa do mundo, ele pode dar uma cesta básica, 1.000 cesta básica, ele pode ajudar pessoas pobres, mas ele não vai ter o papel do Estado. Então, precisa de serviços públicos. Está aí a saúde, a segurança, o saneamento, né, a INSS, as autarquias, toda essa estrutura. Educação. E quem alimenta esse 1 milhão e 100 mil a 200 mil, ou 2 milhões de pessoas, para arredondar, para botar o número lá em cima, é as pessoas que compram nas empresas. Eles vivem das pessoas que são os outros 90%, que são os trabalhadores. Porque os trabalhadores têm que ter salário bom. É eles que fazem as empresas crescer. Esse lado aqui só vai crescer, só vai progredir se esse lado ganhar bem e se esse lado tiver geração de emprego suficiente para eles. Essa é a roda que gira. Não essa coisa de tirar direitos trabalhistas, tirar do sei o que as empresas vão crescer. Não vão crescer. Isso é prova matemática básica, e o mundo prova isso. Está aí o Milei na Argentina, fundando a Argentina, está aí o Trump